Paz do Senhor para a igreja, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos. Livro de Salmos. De número 30. Salmos de número 30. Nós somos gratos a Deus por mais essa oportunidade, que Deus tem nos dado, irmãos, de estarmos reunidos, adorando e bendizendo o santo nome de Jesus. Esse é um daqueles cultos, irmãos, que ainda que por alguma fatalidade, ou sei lá se encerrasse alguma oportunidade, ou se encerrasse antes da pregação, nós já sairíamos satisfeitos e convictos que Deus falou conosco, Nosso irmão Silvio, são aqui poderosa da parte de Deus, que eu tenho certeza que Deus falou com todos, irmão? Essa passagem ela é muito poderosa, quando Pedro fala assim, pescamos, a noite toda, não conseguimos nada, mas porque tu mandas, nós lançaremos a rede. Nós ficamos alegres, depois ainda um louvor, que nós ouvimos aqui, e nós nos alegramos, Nós nos alegramos com todo o culto, quando nós adoramos a Deus e também nós sentimos que Deus fala conosco no culto. Meus irmãos, vamos ler Salmos de número 30. Salmos de número 30, a partir do verso de número 1. Nós vamos ler todos esses salmos, são apenas 12 versos. Nós iremos aqui meditar nesses salmos em nome de Jesus. Exaltar-te-ei ao Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo. Tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. Para que a minha glória, algumas versões está espírito, em outras versões está coração, te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um salmos muito conhecido, por parte da igreja, se não todos os salmos, mas com certeza o verso de número 5, nós temos bastante familiaridade com ele, e nós nos alegramos, com a mensagem que o salmista Davi, ele aqui deixa para nós e para a nossa meditação nos dias de hoje. O que são salmos, meus irmãos? Salmos são canções. Salmos eram louvores que o povo de Israel adorava a Deus, Nós, Assembleia de Deus, temos a nossa harpa cristã. Os batistas, eles têm o cantor cristão, se não me falha a memória,
congregação cristã tem o seu inário, e naqueles tempos eles tinham os seus salmos, eles adoravam, eles louvavam a Deus com os seus salmos. E quem escreveu, o livro de Salmos? Várias pessoas: Moisés, Davi, Salomão, Asaf. Então, vários autores que escreviam, que escreveram essas canções a Deus. E todas elas, não por simplesmente uma licença poética, mas sempre porque acontecia alguma situação e eles escreviam, os salmos. Quando Davi ele assume o trono, que os filisteus ficam sabendo, e eles entram em guerra contra Davi. Davi clama a Deus por 2 vezes, guerreia por 2 vezes contra os filisteus, e Deus dá a vitória. Aí Davi escreve o Salmo de número 124, ele diz: se não fora o Senhor que estiver ao nosso lado, ora diga Israel, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos nos devorariam vivo, como as torrentes das águas. Por que Davi escreveu aquilo ali? Porque por 2 vezes ele orou, por 2 vezes ele guerreou, e Deus o deu a vitória. Então todos os salmos, por mais que sejam canções, eram canções relacionadas a algum episódio em que o salmista que escreveu passou. E os Salmos de número 30 não é diferente, meus irmãos. Os Salmos de número 30 não é de forma alguma diferente. Quando o salmista Davi ele escreveu os Salmos de número 30, ele tinha acabado de passar por uma enfermidade. Enfermidade essa muito grave, que quase ele veio a falecer. Davi foi acometido de uma doença tão grave, de uma doença tão forte, que ele quase morreu. E eu estudando, vendo se algum estudioso tinha a resposta para qual doença Davi teve, mas até agora, pelo menos eu não achei nenhum estudioso que tivesse a coragem de, pelo menos, palpitar qual foi a doença que Davi teve. Mas independente da doença que Davi teve, fato é que ele ficou doente e que ele quase morreu. E ele orou a Deus, ele clamou a Deus, e Deus o deu a vitória, e ele então escreveu os Salmos de número 30. E ele começa dizendo: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, eu clamei a ti e tu me saraste, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Então aqui nós vemos Davi falando: olha, eu, Senhor, te adoro, porque o Senhor não fez com que os meus inimigos se alegrassem, se exaltassem sobre mim. Porque quando Davi ficou doente, ele teve essa enfermidade, os inimigos dele com certeza torceram para que ele morresse. Porque os povos antigos, meus irmãos, eles tinham uma cultura que era os agoureiros. Era um povo que eles ficavam agourando ao outro povo para que algo viesse a dar errado. Quando Ezequias ficou doente, os inimigos de Deus, eles ficavam cantando: morre Ezequias, morre Ezequias, morre Ezequias, porque eles tinham esse costume. Quando Salomão, ele vai buscar as madeiras lá longe, que tinha que vir de barco, eles então, os inimigos se juntavam em coro e ficavam na margem do rio dizendo: afunda, afunda, afunda. Então tinha-se esse costume entre os povos antigos e aqueles que eram inimigo de Israel. Então com Davi não foi diferente. Davi ficou enfermo e os inimigos com certeza torceram para que Davi viesse a morrer. Só que Davi não morreu, Davi não veio a falecer, mas antes Davi orou a Deus e Deus curou a Davi. Meus irmãos, e aqui nós temos nesses 3 primeiros versículos a certeza e a lembrança para nós
que o nosso Deus, Ele por nome tem Jeová Rafá, o Deus que cura todas as feridas. Ele não somente curou lá atrás, Ele ainda cura todas as enfermidades nos dias de hoje. Por mais complicada que seja, Deus é poderoso para curar. Por mais grave que seja a enfermidade, Jesus tem poder para curar. Por mais dolorosa que a enfermidade seja, Jesus tem poder para curar. Por mais que muitos anos tenham se passado em alguém sofrendo com esta doença, Jesus tem poder para curar. Meus irmãos, Deus não mudou, nós é que mudamos. Os tempos mudaram, mas Deus não. Ele curou no passado, mas também cura nos dias de hoje. Talvez entrou alguém aqui nesta noite com uma enfermidade, seja psicológica, seja física, seja crônica, seja passageira, seja grave, seja leve, e talvez a pessoa está desesperada, e é completamente normal, cada um reage de uma maneira, de uma forma. Então Deus já está falando, Jesus ainda cura as enfermidades. Mas eu estou passando tanto no médico, eu já fiz raio-x, eu já fiz ultrassom, eu já fiz tomografia, eu já fiz ressonância, ninguém sabe nem dizer o que é, quanto mais curar. Talvez o homem não saiba, mas Jesus ainda cura todas as enfermidades. Lembra daquela mulher curvada? Ela está lá, Jesus num dia de sábado chama ela e repreende aquele espírito, e naquela mesma hora a mulher foi endireitada. Era um sábado, ela tinha deformidade, não podia estar onde estava. Jesus não podia ter feito o que fez no dia que fez, mas Ele fez. Jesus não deve explicação para ninguém. Se Ele quiser curar alguém aqui hoje, Ele cura. Se Ele quiser retirar um câncer, um nódulo, um tumor, uma dor, Ele tira. Se Ele quiser tirar a água do joelho, a água da articulação, se Ele quiser restaurar osso, se Ele quiser restaurar a cartilagem, Ele faz hoje, sem precisar passar na mão de homem nenhum, porque Jesus ainda cura. Lembra lá de Enéas? Olha, Enéas estava doente. Eu gosto muito desta passagem, que Pedro não chegou e colocou a mão na cabeça, Pedro não chegou e fez uma campanha de 7 dias, Pedro chegou na porta e disse: Enéas, Jesus te dá saúde, e na mesma hora ele foi curado. Meus amados e queridos irmãos, receba nesta noite a cura pela parte de Deus. Aonde quer que seja, Jesus vai curar alguém aqui nesta noite, porque Ele não mudou, não tem sombra de dúvida e nem de variação. Seja leve, seja grave, seja o que for, Jesus cura nesta noite. Ele tira a dor de cabeça, Ele tira a dor nos ossos, Ele tira a dor na coluna, Ele retira a pedra no rim, Ele retira a pedra na vesícula, Ele retira a gordura do fígado, Ele cura câncer, Ele cura AIDS, Ele cura. Jesus cura. Ele cura. Infelizmente, algumas pessoas que são cessacionistas, que dizem que os milagres se cessaram até o tempo dos apóstolos, aí é uma particularidade desses tais, mas eu creio que Jesus ainda cura. Jesus ainda cura. Verso de número 4, ele diz: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, ou celebrai a sua santa memória. O que Davi está dizendo? Eu estava doente, eu quase morri, mas eu clamei a Deus e Deus me curou.
Aí ele continua: ele me curou, então cantai ao Senhor, adore ao Senhor, vós que sois os seus santos, vós que sois o seu povo. Quem são os santos de Deus? Nós. Não porque nós queremos nos achar mais do que alguém, mas é porque nós somos um povo santo de Deus. Mesmo com as suas imperfeições, mesmo com as suas divergências, com as suas diferenças, mas nós somos o povo de Deus. Aí Davi diz: olha, eu orei, eu clamei, Deus me curou, então vamos adorar a Ele, todos nós que somos dele. Porque, meus irmãos, uma certeza, duas certezas ou três certezas nós temos na vida. Uma é que todos nós iremos morrer. A segunda é que todos nós iremos para o céu se acreditarmos e confessarmos a Jesus. E a terceira é que nós somos dele. Nós somos dele. Aí Davi fala: olha, cantem, adorem, vós que sois dele, vós que sois povo dele, e celebrai a memória da sua santidade. Ou seja, celebrai na memória da sua santidade. O que Davi está querendo dizer? Olha, adore a ele, vocês que são povo dele, na memória da sua santidade. Ou seja, lembra aí não só o que ele fez agora, mas lembra também o que ele fez lá atrás. Lembra não dessa porta que ele pode abrir agora, mas lembra de portas que ele já abriu lá atrás. Lembra não somente da cura que você está querendo agora, mas lembra das curas que ele realizou lá atrás. Lembra não só daquela pessoa, daquele familiar seu que precisa de salvação hoje, mas lembra daqueles familiares que precisou de salvação lá atrás e encontraram pela misericórdia de Deus. Lembra que você também algum tempo atrás falou que não conseguiria passar por aquela prova, não só passou e passou por outras depois daquela e está nessa. Então o mesmo Deus que ajudou a passar lá vai ajudar você e a nós também passarmos por essa dificuldade. Davi está dizendo: olha, lembra aí, você também já chorou há tantos anos pensando que não passaria e passou. Lembra aí, você também chorou pensando que não conseguiria, mas conseguiu. Lembra aí, você também chorou lá atrás achando que não teria solução, mas teve. Lembra aí, você achou que não conseguiria passar numa prova, numa faculdade ou num concurso público, e você passou. Deus está falando aqui nesta noite: lembra do que ele já fez por você, lembra da onde ele te tirou, lembra do que ele fez na tua família, lembra da casa que ele te deu, lembra do emprego que ele te deu, lembra dos funcionarismo público que ele te deu, lembra das bênçãos que todo mês está chegando lá na tua casa. Ele te ajudou lá atrás, ele te ajuda hoje e te ajudará no amanhã. Lembra, puxa na sua memória, ele ajudou, tem ajudado e vai ajudar. E é capaz, se a gente fizer uma força, a gente vê que passamos lá atrás por situações piores do que a que estamos passando nesse momento, e nós podemos descansar e adorar a Ele, celebrando a sua santa memória. Ele não te deixou lá atrás, Ele não vai te deixar aqui. Ele não deixou faltar o pão lá atrás, não vai deixar o pão faltar hoje. Ele não deixou o emprego faltar lá atrás, não deixará o emprego faltar hoje. Mas a crise está terrível, a economia está um caos, mas nós servimos um Deus que abre porta onde não tem parede. Aleluia! E o que Ele quiser fazer, Ele faz. Lembra? Adore a Ele,
porque Ele fez coisas iguais e até mesmo maiores lá no passado, e nós estamos aqui. Verso de número 5: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Meus irmãos, Deus é nosso Pai, e é óbvio, se Ele é nosso Pai, nós somos filhos. E tem hora, irmãos, que por mais abençoado que o filho seja, uma hora o filho vai dar uma falhada, o filho vai errar, o filho vai ir para onde não é para ir, o filho vai fazer o que não é para fazer, mas ainda assim nós somos filhos. Eu lembro quando eu era pequeno, que eu ia sair na rua para brincar, ou então eu ia para alguma festa, na casa de um amigo, e tinha, eu falava assim, 10h30, mas tão cedo? Vem e chega 10h30, porque é melhor ter uma próxima vez do que não ter próxima vez nenhuma. Então, eu chegava lá cedo por quê? Então, se eu chegar cedo, próxima vez eu vou. Se eu chegar depois, eu não vou. O que é pior? Então, é o relacionamento, é a mesma coisa, somos nós. Tem vezes que Deus fala, olha, até aqui você vai. Não passa, mas Senhor, dá para eu ir. Não, mas eu estou falando que até aqui você vai. Se passar, e nós passamos. E Deus, como Pai, Ele vai nos corrigir. Deus, como Pai, Ele vai ali vir com a vara da correção sobre as nossas vidas. Mas a questão é que nenhum pai fique irado com seu filho para sempre. O que nós vemos, irmão, muitas das vezes nos dias de hoje é a explanação, a apresentação de um Deus que só vai matar, que só vai reclamar, que tudo Ele acha errado, que tudo Ele acha ruim, que tudo Ele vai descer a mão, vai pesar a mão, quando na verdade não. Ele é o nosso Pai. Se nós fizermos algo de errado, é óbvio que nós vamos ser corrigidos, mas Ele é o nosso Pai. E aqui vai dizer, olha, a ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Meus irmãos, Deus não trabalha com morte. Quem mata e quem nos procura matar, se pudesse nos devorava vivo, é o inimigo das nossas almas. Deus não tem morte para nos dar, Deus tem vida. A Bíblia vai dizer, porque Deus não é um Deus de mortos, mas é um Deus de vivos. Meus irmãos, Deus não tem uma ira perpétua para você, Deus não tem uma ira eterna para nós. Ele tem vida, e vida com abundância. Meus irmãos, Deus tem vida para dar para aquela pessoa que você ora tanto. Deus tem vida para distribuir na sua casa. Deus tem vida para distribuir na sua vizinhança. Deus tem vida para distribuir no meio da tua parentela. A ira pode durar só um momento, mas no favor de Deus está a vida. A vida. A ira vem, mas dura só um momento, porque no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite. Pode durar uma noite. Talvez a gente vai passar a noite toda chorando, ou talvez não. Talvez chora no começo da noite, no meio da noite, no fim da noite. Mas o choro pode durar uma noite. Então, há aqui coisas a se levar em consideração. Pode chorar a noite toda, meia-noite, no final da noite, ou talvez nem chorar. Mas a noite vem. E há noites que são mais compridas, e há noites que são mais curtas. Nós estamos no inverno, as noites tendem a ser mais compridas, mais longas. No verão, as noites tendem a ser mais curtas. No hemisfério norte, agora me falha a memória o país, quando chega no inverno acontece o que acontece em toda a terra, que é o solstício de verão. E quando chega a mudança para o inverno, o sol, ele nasce 8 horas da manhã e ele se põe 3 horas da tarde. Então imagina, o sol brilhar 8 horas da manhã, nascer 8 horas da manhã, e quando der 3 horas da tarde, o sol se põe. Então há noites que são mais compridas. Há momentos na nossa vida que a gente pensa que está no inverno.
eterno, que a noite parece que nunca acaba. O choro pode durar uma noite. Tem vezes que as noites são compridas. Tem vezes que você vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro, ora, lê a Bíblia, dorme de novo, e você fica lá virando, e a noite não acaba. O choro pode durar uma noite. É relativo, talvez dure, talvez não. O choro é relativo. A noite é uma certeza. Mas o choro é relativo. Você pode chorar a noite toda ou não. Mas olha o que diz no versículo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite. Talvez você passe a noite toda chorando, ou não. Mas uma coisa é certa: quando o sol raiar, junto com os raios solares, vem também a alegria da parte de Deus. Creia nesta palavra. Eu não sei como está sendo a sua noite, não sei nem se você está passando por uma noite, não sei se está tendo choro nela o tempo todo, ou se não está tendo choro, mas uma coisa é certa: a alegria, ela vem pela manhã. Não é uma coisa relativa, não é talvez vai vir, talvez chega, não. Quando o sol aparece, a alegria do Espírito de Deus também aparece para esquentar os nossos corações. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Verso de número 6: eu dizia, na minha prosperidade não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. Davi aqui ele dá um relato. Ele está dizendo: olha, na minha prosperidade, eu dizia na minha prosperidade, ou seja, eu dizia quando tudo ia bem, quando eu vencia as guerras, quando eu tinha saúde, quando eu tinha dinheiro, quando eu podia fazer o que eu queria, eu falava: não vacilarei jamais. E todos nós, meus irmãos, por mais simples que alguém possa ser, tem horas, há momentos que a gente começa a se sobressair em alguma área das nossas vidas, que nós achamos que nós somos autossuficientes. Nós achamos que só nós pregamos, só nós temos conhecimento, só a gente canta, só a gente é bom, mas ninguém é bom. E a gente muitas das vezes cai no que Davi caiu. Na nossa prosperidade a gente fala: não vacilarei jamais. E nós temos que ter cuidado com isso. Eu tenho um amigo que, quando eu pregava assim em algum lugar e Deus abençoava, e Deus abençoava, ele chegava assim: olha, Estevão, parabéns, você pregou muito. Eu falei assim: obrigado. E eu sempre fui muito receoso com isso. E ele sempre falava assim: mas você não fez mais do que a sua obrigação. Tinha vezes que eu ficava numa raiva, mas era verdade. Era o quê? Para a pessoa não se vangloriar. Até hoje, se eu vou em algum lugar e eu prego, ele fala assim: você pregou muito, mas não fez mais que a sua obrigação. Meus irmãos, se nós tivéssemos esse sentimento: preguei muito, mas não fiz mais que minha obrigação, porque se Deus me chamou, eu tenho que ler, eu tenho que orar, então eu não fiz mais que a minha obrigação. Se eu canto bem, eu tenho que ensaiar, eu tenho que treinar minha voz, então eu não faço mais do que minha obrigação. Mas tem hora, porque o ser humano é falho, tem horas que te fala: eu não vacilo jamais, toda pregação que eu pregar vai ser boa, todo louvor que eu cantar vai ser bom, toda a igreja que eu dirigir vai ser uma bênção. E na verdade não. Aí Davi, ele mesmo diz: e tu, Senhor, pelo teu favor, ou seja, pela tua própria vontade, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e eu fiquei perturbado. Que, meus irmãos, nós somos bons demais, nós somos valentes demais, até o momento em que a situação apertar, nós orarmos a Deus e Deus não nos responde nada. Nós somos extremamente capazes, até o Senhor encobrir o seu rosto para nós. Eu tenho um diário de oração, e eu passei, acho que mais de mês, porque eu coloco lá o que Deus fala comigo.
E eu falei assim: nada, ou pelo menos eu não ouvi. Nada, ou pelo menos eu não ouvi. E eu já estava como: Senhor, você não vai falar comigo mais nunca, não? Aí veio agora assim, foi lá e falou, e já nos dá aquela leveza de espírito, já nos dá aquela calma, ufa, pelo menos ele falou comigo. Nem resolveu, mas só por ele falar, alguma coisa já acontece. Lembra lá daquela passagem de Jesus? Senhor, o Senhor não é digno nem de entrar lá, mas diz uma palavra, e quem está precisando lá será curado. Davi dizia: olha, mas eu sou bom demais. Até que a montanha foi feita forte, e Deus encobriu o rosto, e ele ficou perturbado. Aí no verso de número 8: a ti, Senhor, clamei, e ao Senhor eu supliquei. E aí sim vem a resposta de Deus. Quando nós verdadeiramente nos humilhamos perante o Senhor, não somente numa demonstração de humilhação, mas quando nós verdadeiramente nos humilhamos perante os pés da cruz. Porque Deus sabe, meus irmãos, quando a gente está fazendo showzinho, e Deus sabe quando nós estamos sendo sinceros para com Ele. Tem uma hora que o povo de Israel estava tanto ali, naquele sistema, tudo certinho, em todas aquelas regras, que ele falou assim: olha, fala para o povo parar de rasgar as vestes, melhor para eles é rasgar os corações. Deus sabe quando nós realmente clamamos e realmente oramos a Ele com inteireza de coração. Aí no verso de número 9: que proveito no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó, anunciará a ele a tua verdade. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo. Eu chorava, agora eu folgo, sabendo que Deus tem me ajudado. Tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que o meu coração te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Coisa boa, meus irmãos. Se há alguém que ainda não é evangélico aqui, que hoje toma essa decisão sábia para a sua vida. Mas eu falo agora especificamente para os evangélicos. É bom quando chega o momento na nossa caminhada com Cristo. Uns alcançam esse patamar rápido, outros demoram mais, e muitas das vezes tem uns que nem alcançam. Qual patamar? O patamar de você viver uma vida mesmo com as dificuldades. Não é que você é louco, não é que você tem problema, né, mental de não se preocupar com as dificuldades da vida, mas você passa por aquele problema sabendo que é difícil, sabendo que você não tem força, sabendo que você não tem como resolver, mas você não se desespera, porque você sabe que Deus vai vir ao seu auxílio. Coisa boa é quando nós alcançamos esse nível de intimidade com Cristo, não de acharmos que nunca mais passaremos prova, mas de sabermos que em tudo quanto nós passarmos, o Senhor se fará presente nas nossas dificuldades. Quem é que descansa? Quem é que descansa na sombra do Onipotente? Não é quem passa, não é quem visita, é quem habita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não tem sombra para quem passeia, não tem sombra para quem visita, isso é uma verdade. A sombra é para quem habita, habitando nós descansaremos na sombra. Aleluia. E o que mais me chamou a atenção, irmãos, e toda vez que eu leio esse texto, me chama sempre a atenção, parece que é a primeira vez que eu leio, é o verso de número 9, quando Davi diz: que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Que proveito, meus irmãos, há? Que proveito houve no sangue de Davi?
quando ele desceu a cova? Nenhum. Nós estamos aqui. Nós somos úteis para Deus, os que trabalham para Deus, não só na igreja, mas no trabalho, na rua, em casa. Nós somos úteis. Mas o que vale o nosso sangue quando descer a cova? Eu prego, graças a Deus, Deus me abençoou com uma mente boa para a palavra de Deus, mas eu saio aqui, acabo o culto, eu tropeço ali, bato a cabeça e morro. Que valia no meu sangue quando desce a cova? Tantos homens de Deus, Billy Graham salvou muitas almas, ganhou, melhor dizendo, muitas almas para Jesus, mas que valia no seu sangue agora que desceu a cova? Quantos homens importantes, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, todos esses homens, que valia no sangue quando descer a cova? Pastor Rubens Pinha, homem de Deus, dirige o nosso setor, que valia haverá no sangue no dia que ele partir? Nenhum, porque não há valor nenhum em nosso sangue. Por mais espiritual que a pessoa seja, por mais usada por Deus que a pessoa seja, quando desce a cova, o sangue não vale de nada. Michael Jackson foi um ícone, morreu, não vale de nada. Ayrton Senna é um ícone brasileiro, morreu, não vale mais de nada. Porque todo sangue de qualquer ser humano, quando desce a cova, não há valia nenhuma. Mas houve um que justamente pelo sangue ter descido a cova, nos deu a oportunidade de estarmos aqui. E esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. O meu sangue não tem valia, o sangue do meu pai não tem valia, o sangue do pastor Euclides não tem valia, mas há poder do sangue de Jesus. Jesus, irmãos, tudo se resume a Jesus. Todos os sangues das pessoas que estão aqui, quando descer, não valerá de nada. Mas o sangue de Cristo, justamente por ter descido a cova, nos dá a oportunidade que temos hoje de estarmos aqui e o adorarmos na beleza da sua santidade. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Tem pessoas que usam essa frase como se fosse um mantra. Não, essa frase é poderosa. Há poder no sangue de Jesus. Nós só estamos aqui por conta do sangue. Nós somos salvos por conta do sangue. Nós só pregamos por conta do sangue. Nós só congregamos por conta do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Nós só estamos aqui, meus irmãos, porque um sangue muito precioso desceu a cova. E esse sangue não é um sangue barato, que não vale de nada, mas é o sangue que nos lava. E sangue é vermelho, mas quando nós somos lavados pelo sangue, as nossas roupas ficam alvas como a neve, porque o sangue de Jesus tem poder. Deus abençoe os irmãos.